Olá, amadinhos! Estou de volta para o nosso grande momento, nosso momento de revisão. Aula 39.2, figuras de linguagem, figuras de sintaxe ou figura de construção. Mas aqui, chegamos a falar, mas o que é figuras de linguagem? Olha só, são os recursos, que desviam das normas, com o objetivo de conferir mais expressividade à linguagem, tá certo? E quais são essas figuras, as figuras, Quais são essas figuras de linguagem? São as figuras de sintaxe, as figuras de palavras, são as figuras de construção, são as figuras sonoras. Então, trabalhando aqui, as figuras de sintaxe e as figuras de som, que é a mesma coisa que as figuras sonoras, beleza? Temos aqui, nas figuras de sintaxe, trouxe aqui 3 exemplos para vocês, a zeugma. Que figura é essa? Qual é a função dela? Presta atenção neste exemplo. Os adultos foram ao trabalho, as crianças para a escola. Aqui aconteceu o quê? Zeugma. O que é o zeugma? É quando temos um termo que aparece, que já apareceu, e já na segunda, o que acontece? Ele não aparece mais, ele fica Ele fica omisso na oração, mas dá para saber quem é. Então, assim, o zeugma, os adultos foram para o trabalho e as crianças foram para a escola. Então, aqui está marcado pela essa pontuação aqui, a vírgula, que poderia ser: os adultos foram para a escola e as crianças foram para a escola. Belezinha? Então, você percebeu que houve uma omissão de um termo anterior, que foi o verbo? Ótimo. Então, quando isso acontece, é o zeugma. Mais outra aqui, figura de construção. Temos aqui o polissíndeto. Opa, poli quer dizer vários, muitos. Esse poli aí, vários síndeto. Que síndeto é esse, amadinha? É a conjunção, tá? Que a gente já falou, que é conjunção, tá bom? A repetição da mesma conjunção. Temos aqui, e sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e as pontes, e sobre o sarcasmo, e sobre o orgasmo, e sobre o vômito. Então, se é polissímilo, qual é o conectivo? Qual é a conjunção que está repetindo? Então, nós temos aqui a repetição da conjunção, coordenativa e, Então, aqui, opa, marquei aqui, deixa eu só dar uma tiradinha, beleza? Aqui, pronto. Então, você percebeu, a repetição da conjunção e. Mais uma aqui para vocês sobre a figura de construção, tem uma silepse. A silepse, ela pode ser a silepse, de gênero, de número ou de pessoa. Quando eu falo de gênero, masculino, feminino, a questão vai ser um desvio de concordância, tá? Da concordância gramatical, beleza? Essa concordância pode ser de número, já fala tudo, singular ou plural, ou pode ser de pessoa, a pessoa do discurso, tá certo? A questão do verbo concordar com a pessoa, ou de gênero, masculino e feminino. Vamos ver aqui para vocês este exemplo aqui, E todos seguimos para o baile de formatura. Olha só, aqui eu tenho o pronome todos, olha a concordância aqui. Ele se está falando com todos, seria e todos seguiram para o baile. Só que qual foi o desvio que ele fez? Ele fez a concordância, ele não fez a concordância corretamente, ele usou o quê? A primeira pessoa do plural. Então, houve esse desvio aqui, colocando, no caso, o verbo na primeira pessoa do plural. Belezinha? Então, para finalizar, quais são as figuras de linguagem de construção? Nós temos a elipse, a zeugma, a silepse, a anáfora, anacoluto, hipérbato, tem polissíndeto, assíndeto. O assíndeto, você vai lembrar que é a ausência, de conectivo da conjunção, e o pleonasmo, tá certo?
que é a repetição da mesma ideia, tá certo? Então, aqui finalizo a revisão e aguardo vocês lá nas atividades. Até lá! Olá, Madinho, foi tão rápido, né? Chegou o grande momento, o momento do tirando dúvida, resolução da atividade de sala. Vamos lá, Madinho, para a primeira questão. Temos aqui, né? Identifique os recursos estilísticos empregados no texto. Olha bem, ó. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos. Aí você vai analisar. Letra A, anáfora, antítese, silepse. B, metáfora, antítese, elipse. E, anástrofe, antítese, zeugma. D, pleonasmo, antítese, silepse. E, anástrofe, comparação e parábola. E você volta lá no termo, na expressão. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos. Bem, bem, bem. Aqui, ó. Tinham. Nem tudo tinham. Tinham e uma hora temos, né? Os antigos e os modernos. O que acontece aí? Há uma oposição? Há também. E a questão também, o que tem? O início da frase, há uma expressão que se repete. Quando acontece isso, quando há uma repetição do termo, nós temos o quê? Anáfora. Qual é a questão que começa com anáfora, Amadinho? Então, você já sabe que automaticamente a alternativa é a letra A. Temos a presença da questão da antítese, oposição modernos com antigos, né? E a questão da anáfora e antítese e a silepse. Belezinha? A silepse, quando nem tudo temos, nem tudo tinham. Belezinha? Uma hora ele usa tinha, outra hora ele usa temos. Tá ok? E qual seria a justificativa? Olha aqui a justificativa. O recurso estilístico utilizado na frase nem tudo tinha e os antigos, nem tudo temos os modernos, silepse de concordância da forma verbal temos com a ideia, subentendido de nós, quando na verdade seria hoje moderno, na terceira pessoa. Antítese, aproximação de ideias opostas, presente nas palavras antigos e modernos. E anáfora, a repetição da palavra nem e consecutivamente as duas frases seguidas. Belezinha? Por isso, a resposta alternativa é a letra A. Questão 2. Identifica a figura de sintaxe presente no poema de José Paulo Paes, Madrigal. Meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como um céu refletido nas pupilas de um cão. Então, letra A, silepse de gênero. B, silepse de número. Comparação de pleonasmo ou zeugma. Você volta ao texto, ó, porque é para você analisar a figura de sintaxe, né? Presente no poema. Meu amor é simples, Dora, como água e pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Então, nós temos aqui o quê? Qual a figura presente? Então, tá fazendo o quê? Ó, uma comparação. Belezinha? Então, vamos lá. Né? É possível observar que o poeta utilizou uma comparação para estabelecer uma ideia de proximidade entre os termos amor e água e pão com o céu refletido. Por isso, a alternativa letra C.
Questão 3. O que nós temos aqui? Como falou lá, um poema, né, de João Cabral de Melo Neto. A Educação pela Pedra. Rio sem discurso. Quando um rio corta, corta-se de vez, e o discurso rio que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaço, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Isolada, estanque no poço dela mesma. E por que assim estanque, estancada? E mais, por que assim estancada muda? E muda porque com nenhuma se comunica. Porque cortou-se a sentar-se desse rio, o fio de água porque ele discorria. Ao comando da questão. Os textos rios sem... voltando lá, o texto rios sem discurso é metafórico. E mais detalhadamente podemos identificar outras figuras de linguagem. Marque a alternativa cujo trecho retirado do referido texto apresenta polissíndeto. Polissíndeto. Automaticamente, você já vai observar uma repetição de uma conjunção. Aí você vai analisar com calma as alternativas, tá? Tem várias figuras de linguagem presentes no texto, mas ele quer a figura, né, que é classificada como polissíndeto. Então, vamos na letra A. Quando o rio corta, corta-se de vez o rio que ele fazia. B. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. C. E muda porque, como nenhuma se comunica, porque cortou-se a sentar-se desse rio, o fio de água porque ele discorria. D. Cortada a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. E porque assim estanque, estancada, e mais, porque assim muda. E muda porque com nenhuma se comunica. Então, você viu lá, né, na aula que a gente falou da questão do conectivo. Na letra A, né, você já observa, quando o rio corta, corta-se de vez o discurso que ele fazia. Tem alguma conjunção repetindo aí? Não, então você já vai eliminando. Na letra B, ocorre a mesma coisa. Em situação de poço, a água equivale a uma em situação dicionária? Também não tem. E você olha na C, D e E, amadinho, qual dessas três aí tem conectivo? Tem. Mas qual a alternativa que repete o conectivo? Um conectivo mais de uma vez. Então, automaticamente, você escolheria o quê? Você escolhe, né? A letra E, olha só. E. Beleza? Então, aqui foi classificado como a figura de linguagem polissíndeto. Beleza? Ótimo! Então, aqui a justificativa polissíndeto por ser vista na repetição da conjunção E no início de cada verso. Questão 4. Identifica as figuras de sentar-se presente nas orações abaixo. Você tem a primeira. Veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias coloridas. Você chegou e ele não. E corre, pula e dançam. A mim ninguém me engana. São Paulo é bonita. Então, aqui nós temos as alternativas para você escolher. Letra A, silepse de gênero, pleonasmo, polissíndeto, zeugma, elipse. B, silepse de gênero, pleonasmo, zeugma, elipse, polissíndeto. C, polissíndeto, pleonasmo, zeugma, silepse de gênero, elipse. D, pleonasmo, silepse de gênero, elipse, zeugma, polissíndeto. E elipse, zeugma, polissíndeto, pleonasmo e silepse de gênero.
Qual é a alternativa, amadinho? Você pode voltar lá e analise. Qual é que você tem a certeza para identificar? Qual o exemplo que você escolhe? Qual a oração? A 1, a 2, a 3, que você tem certeza? Vamos lá começar pela 4? Ó, a mim ninguém me engana. Olha só. A mim ninguém me engana. Ó, me. Então, o que acontece aqui? Uma repetição de uma mesma ideia. Então, aí você já sabe que a 4 é pleonasmo. Aí você volta lá. Aonde que a 4 acontece o pleonasmo? Ó como fica fácil de analisar. Na 4 é pleonasmo. Então, a letra A já foi eliminada, a B foi eliminada, a C foi eliminada, a D foi eliminada. Então, qual é a alternativa? É claro que resta o quê? A letra E. Beleza? A letra E, porque é elipse, zeugma, polissíndeto, pleonasmo e silepse de gênero. Beleza? Aqui você tem a justificativa de cada oração. Por exemplo, na número 1, né? Tem o que é elipse, pois o pronome a ela foi omitido na oração, mas podemos facilmente identificá-lo pelo contexto. Na oração 2, ocorre o quê? A figura de sintaxe zeugma, pois há uma omissão de um termo na expressão anterior mencionada. Nesse caso, houve a omissão do verbo, chegou. Na 3, há um polissíndeto, pois há uma repetição dos conectivos entre as orações, nesse caso, a repetição da conjunção E. E na 4 ocorre pleonasmo, porque há a repetição desnecessária, a, mim e me. E, então, por isso que a questão... e a 5 ocorre o que? A silepse de gênero, né? Fazendo a concordância, né? São Paulo é bonito, fazendo a voz bonita, fazendo a concordância de gênero. Porque qual é a palavra que não apareceu? A cidade. Belezinha? Então, aqui termina a primeira parte do exercício. E chamando agora para vocês ficarem ligadinho para você treinar, é o Se Liga no Enem. Olha só, tem aqui esse gênero, ó, respeita as torcedoras. Conversa, pode. Torcer juntos, pode. Tocar sem permissão? Não. Empurrar? Não. Se sentiu desrespeitada? Denuncie. Disque 180. Olha só, vamos ver aqui. Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente ao. Letra A. Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. B. Estimular um compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de gênero no esporte. C. Divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol. D. Informar o público masculino a consequência de condutas ofensivas. E. Regulamentar normas de boa convivência nos estados. Então, o que você observa nesse cartaz aqui, nesse anúncio, né, publicitário? Né? Respeita as torcedoras. Então, o que ele propõe? Ó, conversar? Pode. Torcer juntos? Pode. Tocar? Não. Empurrar? Não. Aí faz um questionamento. Sentiu desrespeitada? Então, qual é o problema? O que ele propõe, esse anúncio? Então, A, B, C, D, E, nós temos aqui a letra A, né? Promover ações de conscientização para reduzir violência de gênero em eventos esportivos. Então, termina aqui a questão do exercício, a questão do treino para o Enem. E temos aqui também o nosso clube de leitura, né? Que traz o que como sugestão para a terceira unidade. Ó, terceira não, já quero finalizar. Para a segunda unidade, né? O livro de Jorge Amado, né? Capitães da Areia, que faz o quê? Uma crítica social, tá certo? Capitães da Areia. Então, você já está fazendo essa leitura maravilhosa, belezinha? E você vai encontrar várias crianças, né, envolvidas, tá bom?
lá que moram, lá na beira da praia e tem atitude assim, tá? Só você lendo, beleza? Para conhecer. E para finalizar nossa aula, temos a mensagem do dia. Que mensagem é essa, Amandinha? Aqui, ó. A maior dádiva para o estudante é o saber adquirido, nenhum outro dom faria valer a pena de tanto esforço e dedicação. Jenny Quintal. Então, amadinhos, agradeço a companhia de vocês e aguardo vocês na próxima. Até lá!